Existe uma grande chance de você estar desperdiçando a sua vida e nem perceber totalmente isso ainda. Eu sei que parece uma frase forte, talvez até exagerada, mas antes de discordar ou fechar esse vídeo, deixa eu te pedir uma coisa simples. Fica comigo até o final, porque o que eu vou falar aqui pode ser exatamente o tipo de conversa que quase ninguém tem coragem de ter com você. A maioria das pessoas vive no automático. Acorda, trabalha, passa horas no celular, se distrai, promete que amanhã vai mudar e repete exatamente o mesmo ciclo no dia seguinte. E quando alguém pergunta se está tudo bem, a resposta vem automática: tá tudo certo, mesmo quando por dentro não está. Talvez você se reconheça nisso. Talvez exista uma parte da sua vida que claramente não está como deveria estar. Pode ser o seu corpo, pode ser a sua situação financeira, pode ser seus relacionamentos, ou pode ser simplesmente aquela sensação estranha de que você poderia estar muito mais longe do que está agora. O problema é que você já tentou mudar antes. Já fez promessas para si mesmo, já começou coisas novas, cheio de motivação. Já disse que agora seria diferente, mas em algum momento do caminho tudo voltou ao mesmo lugar. E isso cria uma sensação difícil de explicar, uma mistura de frustração com culpa. Porque você sabe que tem potencial, você sabe que poderia fazer mais, mas por algum motivo continua parado. Enquanto isso, o tempo continua passando. E quanto mais ele passa, mais você começa a perceber algo desconfortável. Outras pessoas estão avançando. Pessoas da sua idade estão construindo coisas, evoluindo, conquistando objetivos que um dia também foram seus. E não é porque elas nasceram melhores que você. Não é porque elas têm algum talento mágico ou uma vantagem secreta. Na maioria das vezes, a diferença é muito mais simples. Elas aprenderam coisas que ninguém ensinou para você. A verdade é que a vida não muda quando você melhora apenas uma área. A vida muda quando você começa a evoluir como um todo. Sua mente, suas atitudes, seus hábitos, suas decisões, tudo começa a se alinhar. Pensa em como funciona um carro. Você pode ter o melhor motor do mundo, mas se os pneus estão destruídos, ele não vai muito longe. Pode ter combustível cheio, mas se o volante não funciona, você sai da estrada. A vida funciona exatamente assim. Não adianta ter dinheiro se sua mente vive sabotando você. Não adianta ter motivação se seus hábitos continuam os mesmos. Não adianta querer resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas todos os dias. E é aí que muita gente fica presa por anos. Porque tenta mudar apenas um pedaço da própria vida enquanto todo o resto continua puxando para baixo. Mas existe algo que quase ninguém fala sobre transformação pessoal. Ela não começa com mudanças gigantes. Ela começa com pequenas vitórias invisíveis, acordar e cumprir o que prometeu, terminar algo que você começou, fazer o que precisa ser feito mesmo quando não está com vontade. Parece pequeno, parece simples, mas essas pequenas vitórias começam a construir algo muito poderoso, uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que sempre começa e nunca termina e passa a ser alguém que cumpre o que promete. E quando isso acontece, algo interessante começa a mudar. Sua confiança aumenta, suas decisões ficam melhores, suas oportunidades começam a aparecer. Porque a verdade é que sucesso não é um evento mágico. Ele é uma sequência de decisões corretas, repetidas ao longo do tempo. E aqui está algo que pouca gente percebe. Nunca na história da humanidade foi tão fácil aprender coisas que podem mudar a sua vida. Informação está em todo lugar. Mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil se perder. Horas de redes sociais, vídeos curtos, distrações infinitas, entretenimento sem fim.
Enquanto muitas pessoas estão completamente distraídas, quem decide evoluir de verdade começa a se destacar rapidamente. Hoje não é difícil estar entre os melhores. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas simplesmente desistiu de tentar. Elas aceitaram uma vida mediana, aceitaram viver no automático, aceitaram que é assim mesmo. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, existe uma grande chance de que você ainda não tenha aceitado isso. Existe uma parte dentro de você que ainda quer mais. Mais disciplina, mais clareza, mais evolução. E talvez o que esteja faltando não seja motivação. Talvez seja direção. Talvez seja entender como realmente mudar. Porque toda pessoa que hoje parece confiante, disciplinada e bem-sucedida já esteve perdida em algum momento. A diferença é que, em algum ponto da vida, elas tomaram uma decisão simples, mas poderosa. Elas decidiram parar de viver no automático. Decidiram aprender. Decidiram evoluir. Decidiram continuar mesmo quando era difícil. E aos poucos a vida começou a mudar. Primeiro na mente, depois nos hábitos, depois nos resultados. Agora imagina algo por alguns segundos. Imagina chegar ao final deste ano e perceber que algo realmente mudou na sua vida, que você não é mais a mesma pessoa de hoje, que você se tornou mais disciplinado, mais forte, mais confiante. Imagina olhar para trás e perceber que finalmente saiu do lugar onde estava preso. Imagina alguém perguntar como você está. E pela primeira vez em muito tempo, você responder com sinceridade: eu estou bem, eu estou evoluindo. Isso não acontece por acaso. Isso acontece quando você decide parar de aceitar uma versão menor de si mesmo. E talvez o momento de tomar essa decisão seja exatamente agora. Porque daqui a alguns anos você vai olhar para trás e perceber que existiram momentos decisivos na sua vida. Momentos em que você poderia continuar exatamente como estava, ou começar a mudar. Então eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta simples. Você vai continuar dizendo que um dia vai mudar? Ou vai começar hoje?